Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bom dia a todos, bom dia a você que está aqui conosco no nosso templo também. E só lembrando, né, que nós estamos respeitando o nosso decreto municipal de 20 pessoas dentro do nosso templo. E Romanos capítulo 13 é bem claro com relação a tudo isso, que nós estamos sujeitos à autoridade. Só lembrando, só dando uns avisos bem rápidos aqui, para a gente continuar adorando ao Senhor. Irmãos, quarta-feira também nós temos o nosso culto de oração aqui às 15 horas, respeitando mais uma vez esse decreto. Quinta-feira às 19h30 estamos aqui. Domingo pela manhã estamos aqui hoje, né, 9 horas da manhã. E hoje também às 19 horas estaremos aqui na casa do Senhor. Lembrando a você que se você está tendo uma grande dificuldade em trazer seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor, com certeza o número da nossa conta está passando aí. Continue orando pela igreja, continue orando, né, por essa situação que nós estamos passando, né? Com certeza nós sabemos que a volta de Jesus está bem perto e que a igreja
Que a igreja possa entender isso. Nós sabemos que temos que ser gratos a Deus, eu tenho falado muito isso aqui. Temos que ser gratos a Deus pela fidelidade de Deus, porque nós estamos vivendo, né, e presenciando tudo aquilo que a palavra de Deus iria se cumprir. Somos uma geração abençoada. Somos uma geração abençoada. Que as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas têm se cumprido. Está se cumprindo também. Breve Jesus voltará. Vamos orar, depois nós vamos continuar adorando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade única que nós temos. E o Pai, o nosso desejo, o nosso clamor nesta manhã, é o Pai que o Senhor tire, ó Deus, toda incerteza daqueles que não têm certeza da sua salvação, Senhor. Ó Deus, é um grito de misericórdia da tua igreja, aqueles que estão com medo, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, porque nós sabemos que a nossa esperança não está aqui neste mundo. Nossa esperança está no Senhor. E ó Pai, nos abençoe, nos guarde. Ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque ainda nós estamos respirando. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado pela pessoa real de Jesus Cristo. Muito obrigado também pela ação do Espírito Santo de Deus, que tem nos confortado e tem nos incentivado também, ó Pai, a continuar a tua obra, que é tão difícil, Senhor. Ó Deus, como é difícil isso. E o Senhor deixou bem claro que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos das luzes. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você é bem precioso, né? Você pode levantar e cantar conosco. E é tão bom caminhar lado a lado com você e Jesus Cristo, né? Isto é a igreja. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor
pegue a sua Bíblia, seu celular, seu notebook, sua tecnologia que você tem, abre em Tiago capítulo 2, é nosso EBD online, Tiago capítulo 2, e eu queria pensar com você nessa manhã, que com certeza existem dois tipos de fé, uma fé que realmente é verdadeira. Se existe a verdadeira, com certeza também existe uma fé que é mentirosa. E Tiago fala tudo isso com cada um de nós. Como nós falamos no domingo pela manhã, domingo passado, parece que Tiago, quando escreveu essa carta para a igreja, ele chega no momento e diz: olha, prestem atenção aqui. Olha o que vocês estão fazendo com o contexto da igreja. E quando nós pensamos nisso, cremos nisso, que a salvação é pela fé. Nós recebemos a salvação e a verdadeira fé, ela é reconhecida por aquilo que você faz, pela sua ação, que nós chamamos de obras. E a gente precisa entender isso. E olha o que nos diz Tiago capítulo 1, ficou bem claro isso domingo passado. Nós nascemos da palavra, nós ouvimos a palavra, nós colocamos a palavra dentro do nosso coração, mas também nós devemos praticar a palavra. E eu fiquei pensando, quando estava estudando tudo isso aqui, se nós não praticamos a palavra e conhecemos a palavra, seria tão bom se nós nem tivéssemos conhecido a palavra. Porque a palavra aponta onde nós estamos errando. E aí, quando nós entramos no contexto também, abrindo um pouco da prática da palavra, se eu não trago, a minha oferta e meu dízimo ao Senhor, crendo na minha fé, que aquilo vai faltar, eu sou mentiroso. Eu não estou praticando a palavra. O que adianta conhecer a palavra se eu não estou praticando o que a palavra, a ação que a palavra determine, eu devo fazer? E é interessante, Tiago deixa isso bem claro: ouvir a palavra, mas não praticar a palavra, nós temos uma confissão falsa. Nós não podemos substituir a prática da palavra. E Tiago, no capítulo que a gente vai ver hoje, é muito interessante isso. Tiago fala da maneira como nós nos comportamos, é que vai revelar o nosso, de acordo com a palavra, que vai revelar o nosso relacionamento com Deus, de acordo com o que você vive, que você recebeu da palavra, revela o seu relacionamento com Deus. E é interessante, mais uma vez, Tiago de novo, de acordo com o que você vive a sua fé, é como você também trata as pessoas. Se você diz que tem muita fé, como é o seu tratamento com as pessoas? Como é a sua comunhão com as pessoas? E parece que nesse momento de isolamento, que muitos se isolaram, nós podemos até pensar um pouquinho, Onde está a fé desses irmãos que se isolaram? Quando eu falo isolar, não é ter o contato físico não, mas é ter um telefone hoje, é tão fácil, Tem tanta tecnologia hoje, Nosso grupo no WhatsApp, nosso telefone, tanta coisa a gente pode fazer isso. Quando eu estava pensando nisso tudo, eu lembro muito do João, um menininho lá da nossa rua, ele deixou um bilhete lá na porta lá de casa, Isso vai passar, crê em Deus. Ele deixou uma mensagem. E como é bom receber uma mensagem assim. Como é bom receber uma mensagem de conforto. E o salmista deixa bem claro que onde tem comunhão, tem bênção, que a presença de Deus está ali. E onde tem comunhão dos irmãos, há fé. Há fé. E vamos entrar no texto então. Olha o que nos diz Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 4. É bem claro com relação a tudo que nós estamos vivendo hoje, com tudo que nós estamos passando hoje. E Tiago 1, de 1 a 4, nos diz o seguinte: meus irmãos, para a igreja, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença
entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, e vocês derem atenção ao homem que está vestido com roupas finas e falaram para ele: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas se você disser ao pobre: você fique ali, em pé, sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. É interessante, Tiago é bem claro para nós que a fé verdadeira é aquela que é conhecida pelo nosso relacionamento com as pessoas. Com as pessoas, entre dois visitantes, um rico e um pobre, você oferece para o rico o maior privilégio, você despreza o pobre, você está negando a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós pensamos em Jesus Cristo, Jesus, ele não valorizava as pessoas pela cor da pele, pela roupa, pelo dinheiro. Jesus não julgava as pessoas pela sua aparência. E como o ser humano tem a tendência de julgar essas pessoas pela aparência. Aconteceu um fato muito engraçado comigo. Certa vez, eu trabalhando na editora Betânia, onde eu trabalhei 17 anos, chegou um rapaz, um senhor lá, ele não estava bem vestido, e ele queria comprar livros. E a moça atendente, ela não queria atendê-lo, pela aparência dele. E graças a Deus pela minha educação, meus pais me deram também. Meus pais falavam que a gente não poderia fazer discriminação das pessoas, principalmente a gente sendo do povo de Deus, da igreja do Senhor. E aí eu fui lá, atendi aquele rapaz, ofereci um café para ele, tudo, tal. E ele disse o seguinte: amanhã eu vou voltar para comprar livros com você. Eu confesso que eu não acreditei. Quando ele voltou como deputado federal para fazer uma grande compra na editora que eu trabalhava. E olha, eu confesso que a comissão foi muito boa. Olha como a gente tem essa ideia negativa de olhar a aparência das pessoas. E é interessante também que Jesus nunca excluiu as pessoas que estavam em sua volta. Uma vez também foi muito engraçado isso. Nós éramos membros da primeira igreja em Belo Horizonte, na época do pastor Jeremias Bento. A Ana Maria, ela vestiu de muçulmana, né? Toda de preto, aquela roupa e tudo, e andando na igreja. E ninguém foi conversar com ela. Ninguém. E como nós fazemos discriminação das pessoas? Como nós valorizamos pelo que a pessoa está mostrando? E quando nós pensamos nisso, a palavra para nós, a palavra de Jesus Cristo para nós é essa: nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Isso nós fazemos. Se nós fazemos isso, nós não temos uma fé verdadeira. Outro fator interessante também, versículo 5 até o versículo 7. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Quando nós pensamos aqui em Tiago é bem claro sobre a soberana escolha de Deus. A salvação não está baseada no mérito humano, nem mesmo em obras, mas a salvação, ela não pode ser comprada. E como Deus ignora, até mesmo as nossas diferenças nacionais, Deus ignora as diferenças sociais. Para Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. E a escolha divina
É bem claro que Paulo também deixa bem claro, não está baseado naquilo que a pessoa tem. É possível uma pessoa ser pobre neste mundo que nós estamos vivendo hoje, mas ser rica naquilo que há por vir, naquilo que ele está esperando. Nós devemos tratar as pessoas, irmãos, como Deus as trata. Você tem feito isso? Você tem tratado as pessoas como Deus tem tratado o ser humano? E o amor de Deus é tremendo. Deus não olha a posição social de ninguém, o status social de ninguém. Deus não olha o seu dinheiro. Deus não olha nada disso. Mas como o ser humano tem essa tendência? E até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante que eu não costumo muito fazer isso, que eu não gosto, né? A gente era membro de uma igreja também, e o pastor foi apresentar aquele dia, aquela manhã, o pregador, mas tinha mais título do que palavra. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquele outro. Eu confesso que eu fiquei pensando, que hora que esse homem vai falar? Sendo que tudo que ele faz é igual eu faço também. Eu tomo banho, eu vou ao banheiro. Qual a diferença entre nós? Qual a diferença? Ele está vestido, eu também estou vestido. Qual a diferença? Deus não valoriza isso. E olha como a palavra de Deus começa a entrar na nossa vida. Versículo de número 8 até o versículo 11. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo a si mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Eu queria parar um pouquinho para pensar aqui em algo tremendo. Por que existe a lei? A lei existe para apontar onde nós estamos errando. Se não existisse a lei, nós não teríamos noção do nosso erro. E na lei diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Se a lei existe e eu não estou fazendo isso, eu estou pecando de acordo com a palavra de Deus. E olha no versículo 9: mas se tratarem os outros com favoritismo, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Versículo 11: pois aquele que diz não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, você torna-se transgressor da lei. Quando nós pensamos então a essência, o grau máximo da lei de Deus para nós como igreja, como seres humanos, é amar ao próximo. Eu tenho que amar ao próximo, o meu próximo, de acordo com a lei. E quem é meu próximo? É quem está perto, com quem tem relacionamento, com quem tem contato, quem me procura no momento de dificuldade. Esse é meu próximo. O amor é o cumprimento de toda a lei. É interessante que nós pensamos em toda a palavra de Deus. O sacerdote e o levita, na parábola do bom samaritano, como eles falharam. O sacerdote e o levita não quiseram acudir aquele homem que estava ali ferido, mas eles falharam em viver a fé. A fé, quando nós pensamos naqueles dois, o levita e o sacerdote, era uma fé morta. Uma fé morta, porque não visava o próximo. E quem não ama é transgressor da lei. E Tiago deixa bem claro: se nós tropeçamos em um único ponto, nós somos culpados da lei inteira. Mas só que nós não pensamos assim. Nós temos o nosso egoísmo, nós temos as nossas prioridades, mas nós não pensamos no próximo. Eu lembro que quando começou essa pandemia, né, eu só via gente ligando: pastor, não vou mais. Ninguém pensou em mim. Meu Deus, então eu posso morrer?
posso ser contra. Todo mundo sumiu. Ninguém falou, pastor, e o senhor? E sua família? Ninguém. E a palavra de Deus é bem clara. Se você não pensa no outro, você pecou. Ninguém. Eu lembro que eu estava vindo para resolver um caso lá de Monte Verde, que a gente ia trazer um missionário aqui que estava indo para a Coreia do Norte. Meu telefone só tocando. Eu não vou mais. Não vou mais. Não vou mais. Não vou mais. Eu falei assim, então quem vai? Só eu. Ninguém pensou em mim. No todo. Ninguém pensou no próximo. E chamamos isso de igreja. Então nós fizemos diferença. Nós não pensamos no próximo, nem pensamos no nosso irmão e cantamos como é precioso, irmão, está bem junto a ti. Abrace seu irmão, olhe para trás, dê um abraço nele. Então tudo aquilo que nós fizemos não valeu a pena, de acordo com a palavra de Deus. E é interessante que tudo isso Deus traz julgamento. Olha o versículo 12 e o versículo 13. Olha como é o julgamento de Deus. Falem e agem como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido, irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. No início da pandemia ninguém foi misericordioso. Como os supermercados ficavam lotados, o povo enchendo o carrinho, tô nem aí, não vai faltar para mim. Se faltar para você, não tô nem aí, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é isso? A nossa fé será finalmente provada no dia do juízo. E o que será julgado lá no dia do juízo? O que será julgado? Quando você chegar lá diante de Deus, né? Como você vai ser julgado? Primeiro, aqui está uma coisa interessante, viu? Cuidado se você fala demais. Você será julgado, primeiro, pelas suas palavras. Palavras. Nós temos palavras de acepção de pessoas. Eu estou fazendo separação de pessoas. Eu desprezei pessoas. Eu vou ser julgado por isso também. Eu vou ser julgado por aquilo que eu falei. E como a gente falou besteira, né? No início disso tudo, né? E como outra coisa também que eu vou ser julgado. Vou ser julgado pelas minhas palavras e pelas minhas atitudes, pela minha ação. Quando eu não usei de misericórdia com as pessoas, eu estou negando a fé e atraindo, né, sobre a minha cabeça o juízo de Deus. E quantos julgamentos você fez das pessoas? Já imaginou tudo isso? Como você vai ser julgado? Eu fico imaginando, irmãos, isso é visão minha, né? E no dia lá quando Jesus me chamar lá para ser julgado, para mim receber minha sentença, e a palavra de Deus é muito clara que todos nós vamos comparecer. Eu fico imaginando um telão, talvez maior do que esse aqui, né? Mostrando tudo que eu fiz ali, tudo que eu falei. Minhas palavras e as minhas ações. Precisamos estar seguros. Nós temos que ter a segurança do que nós praticamos é aquilo que realmente nós defendemos. Você tem certeza disso? Falamos tanto em amor. E como nós temos dificuldade em montar cestas básicas na casa do Senhor. E falamos em amor. Quando o irmão precisa de ajuda, que dificuldade. Que dificuldade isso. É interessante, quando a gente vai para a palavra de Deus, né? A gente pensa logo em Jonas. Jonas tinha uma boa eloquência. Talvez Jonas cantava, ministrava, pregava. Jonas tinha tudo isso. Mas ele odiou as pessoas. Qual é a atitude de uma vida cristã assim? O que adianta você conhecer tudo isso, mas não praticar? E quanta gente está correndo atrás do vento,
achando que está fazendo a coisa certa. E Tiago começa a trabalhar conosco sobre essa fé morta. E com certeza está reinando hoje no nosso cenário evangélico, já reinava há muito tempo isso. Versículo 14 até o 17 nos diz o seguinte: de que adianta, irmãos? O que adianta você dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo de número 15: se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia. Está lá o irmão, coitadinho, precisando de comida, precisando de roupa. Aí você chega para ele e diz o seguinte, versículo 16: vai em paz, e a barriga roncando, e o frio rolando solto lá, coitadinho. Vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. O que adianta isso? O que adianta tudo isso? Versículo 17: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Isso, na minha visão tão pequena, se chama egoísmo. Se eu posso ajudar a quem necessita de ajuda e eu não estou fazendo, eu sou egoísta. Estou vendo só o meu lado. E é interessante, né? A fé é uma doutrina do cristianismo. Nós somos salvos pela fé, sabemos que o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Hebreus traz uma galeria dos heróis da fé. Mas quais são as atitudes então que o autor, que Tiago para nós define dessa fé morta? Dessa fé morta. É um erro, né? Nós pensarmos, recitar ou defender algo sem que a gente não pratique aquilo. Conhecimento intelectual não é uma fé salvadora. A fé que não traz vida, que não gera uma transformação na vida do ser humano, é uma fé morta. É uma fé morta. Eu gosto muito de compartilhar isso. Eu gosto, às vezes, de ir lá no meu guarda-roupa e eu não uso uma camisa durante 3 meses, eu não vou usar aquela camisa mais. Eu gosto de tirar todas aquelas camisas que eu não uso. E dou as camisas. Talvez até comprei e nem usei, né? Eu gosto muito de camisa. E como eu ganho camisa quando eu tiro as camisas que eu não uso. Ontem eu ganhei 5. Eu vou ter que tirar 5 hoje. Como a gente precisa aprender a fazer isso? Tem gente que precisa. Você tem feito isso? Tem que ter prática. Tem que ter ação. Seu irmão, coitadinho, chega lá pedindo alguma coisa. Estou com fome. Estou com frio. Vai lá, meu filho, vai satisfazer lá. Satisfazer com o quê? Porque ele não tem. E Tiago está se referindo ao contexto da igreja. Está falando para a igreja. As igrejas estão cheias de pessoas que creem, mas não vivem o que creem. Não estão praticando a palavra de Deus. E a palavra de Deus se resume no amor. E é interessante que Tiago bem claro, isso é uma fé intelectual. Eu gosto muito do Jô Soares. Jô Soares para mim é um dos homens muito inteligentes. E Jô Soares conhece muito bem de Bíblia. Muito bem de Bíblia. Jô Soares, quando ele vai entrevistar alguma pessoa cristã, se a pessoa não tiver uma base boa ali, ela cai. Eu lembro uma vez que foi até um rapaz, um grupo lá, ele falou assim, você acabou de negar a sua fé de novo. Ele falou para o rapaz, Brasil todo, fugiu o nome da pessoa aqui agora. A Baby Consuelo, no início da conversão, ela foi lá e falou assim, João, você é muito inteligente, você conhece a palavra de Deus, mas você não tem, é uma fé intelectual que você tem. Mas você não deixou essa fé trabalhar em você. As pessoas com uma fé morta,
elas substituem toda ação pelas suas palavras. Elas conhecem toda a doutrina, mas elas não praticam aquilo que a palavra diz. Elas têm um discurso muito bonito, mas não têm vida. O que adianta ter um discurso muito bonito, mas você não viver aquilo? Só abrindo um parênteses aí, né? Se você teve medo desse momento que está passando agora, quando você voltar e falar de fé, muita gente vai rir de você, hein? E você falou, mas não viveu. E é isso que Tiago coloca para a gente aqui. Como você vai cantar, eu sou livre para te amar, sendo que você se isolou? É uma fé morta. Como você vai dizer, você é precioso? Você nem sabia onde é que você estava. É uma fé morta. Como você vai falar isso aqui? Como você vai falar de coragem aqui? De relacionamento? Sendo que você se isolou. E é interessante que as pessoas com uma fé morta, elas substituem toda ação por palavra. Falam muito, mas não praticam a coisa tremenda da fé, que é o amor. E é interessante que Tiago deixa bem claro isso, que é uma fé que não tem ação nenhuma. Não tem ação nenhuma. Tiago dá 2 exemplos disso. Nós lemos no versículo 15, 16. É uma fé morta. Um crente vem para a igreja sem roupas próprias e sem comida. Uma pessoa com a fé morta vê essa situação e não faz nada para resolver a situação do irmão. Você vê o irmão em dificuldade, você não faz nada. Qual o amor? Onde está o amor da igreja? Tudo que ele faz é falar. Versículo 16, Tiago deixa bem claro isso. Versículo 16 nos diz o seguinte: e um de vocês, olha o que ele vai dizer para o irmão, coitadinho, está com fome, está com frio, vá em paz, Deus te abençoe, aqueça-se e alimente-se. Você não deu nada. Você não deu nada. Que fé morta. Quando nós pensamos nisso, não faz nada para resolver a situação do irmão. E como a comida, hoje no contexto nós estamos vivendo que comida e roupa são necessidades básicas. Como povo de Deus, nós devemos ajudar a todos. E principalmente, eu não gosto muito dessa palavra, domésticos da fé. Principalmente aqueles que estão conosco, nós seremos julgados por esse critério. Deixar de ajudar o nosso irmão é fechar o coração ao amor de Deus. Se você não ajuda o seu irmão, você está fechando o seu coração ao amor de Deus. Olha o que a palavra nos diz, aquele que pode fazer e não faz, comete pecado. Então nós podemos fazer muita coisa para ajudar o próximo que chega à nossa igreja. Se eu não estou fazendo, eu estou pecando. De acordo com a palavra de Deus, a fé, ela vem sempre acompanhada de uma ação. A fé, ela vem acompanhada de uma ação. Se eu confio em Deus, se eu tenho fé em Deus, eu vou ter uma ação também. Vou fazer algo. E uma fé inútil, como o Tiago bem claro, é uma fé inoperante. Se uma fé inútil, dessa forma geral, também a nossa salvação, a gente precisa rever os nossos conceitos também, de amar o nosso próximo. E Tiago também deixa bem claro, se a minha fé não vem acompanhada dessas obras, é uma fé incompleta, visto que as obras, a minha ação, o que eu faço, vai determinar a minha fé, e as obras são a evidência de fé. O que eu faço, o que eu realizo, é uma grande obra de evidência da minha fé. Se não tem obras,
você que se diz ser cristão, ser membro de uma igreja, você também não tem fé. É interessante, irmãos, parece que Tiago deixa bem claro, resumindo tudo isso aqui, para de ser egoísta, para de pensar em você. A igreja é um corpo, tem que estar tudo funcionando muito bem. Aí a gente começa a pensar, como é difícil cantar com alguém que está passando necessidade do seu lado. Aí você consegue? Você consegue adorar a Deus sabendo que seu irmão está passando por dificuldade? É algo só intelectual, não é do coração. É uma fé morta. E é interessante que Tiago deixa bem claro isso para nós. E aqui está algo muito sério sobre fé. Versículo 19. Olha o que Tiago começa a falar sobre nós aqui. Quem tem fé também. Tiago 19 nos diz o seguinte: você crê, isso nós cremos, que existe um só Deus? Até mesmo os demônios creem e temem. A fé morta, que Tiago deixa bem claro, é uma fé que atinge somente o intelecto. Essa fé dos demônios, que Tiago é bem claro, se a gente pensar bem, ela atinge toda a parte intelectual e também sua emoção. Os demônios, a ação do demônio, ele tem um estágio mais avançado de fé, pararmos para pensar, do que muitos crentes. E a gente não tem essa noção. A fé dos demônios, ela não só é intelectual, mas também é emocional. Eles creem e tremem. Eu creio em Deus, eu tremo pelo poder desse Deus aí. Está lá em Tiago 2, versículo 19. Crer, mas crer e tremer não é a garantia de uma experiência de salvação. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire, nem pelas emoções, nem pela palavra que ela demonstra. Você conhece uma pessoa, se ela é cristã ou não, de acordo com aquilo que ela vive pela palavra. Pela palavra. Você está entendendo isso que eu estou falando? Como o Tiago muda todo o nosso conceito? Minha mãe, quando era viva, ela falou assim: meu filho, a coisa é feia. E você falar algo e não vive, não fala não. Você vai cair em descrédito, você não vai ter credibilidade nenhuma. E ela fala assim: eu não entendo esses crentes, Minha mãe era muito engraçada. Canta uma coisa, mas na hora do vão ver é uma brigaiada, uma confusão, Confusão. Eu te amo, mas depois fala mal do outro. O outro está passando fome, não ajuda ninguém. Minha mãe tinha umas coisas muito engraçadas. E ela fazia umas coisas engraçadas também. Uma vez eu lembro disso. Chegou uma pessoa lá pedindo comida lá. Ela olhou para a cara da pessoa e falou assim: olha, é que é só isso mesmo? Chamava Fátima, Fátima. Ela disse: dona Noemi, eu quero um emprego. Então entra. Tem uma trouxa de roupa para passar aí. Foi conversando com a mulher, aquela coisa toda. Deu comida para a mulher tomou café lá. Aquela senhora tomou café lá em casa da minha mãe e tudo. No final do dia, minha mãe: vamos na sua casa agora? Quero ver onde você mora. Quando chegou lá, a mulher morava num barracão desses plásticos aí. Minha mãe: tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Eu tenho o amor de Deus, eu estou vendo essa situação, eu preciso fazer alguma coisa. E ela fez. Construiu um quarto, lá levou cama, conseguiu um tanto de coisa lá para aquela senhora. E aquela senhora converteu. Relação de fé de alguém. É interessante tudo isso. E os diabos creem e tremem. É uma fé do demônio. Aqui em Tiago. Se você crê e treme, bem claro, os demônios também têm isso. E o que o demônio crê? Que nós cremos também. Que só tem um Deus. Nós também cremos, só existe um Deus, um só Senhor. Eles creem também. Os demônios creem na existência de Deus. Eles não são ateístas. Eles não são idólatras. O demônio não é idólatra, Eles creem,
que só existe um Deus, um único Senhor. Eles creem nisso, mas isso não pode salvar a crença dos demônios. Só existe um Deus, um só Senhor. Nós também cremos assim. Só existe um Deus, um só Senhor. Os demônios creem também na divindade de Jesus Cristo. É interessante, em Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12, os demônios correram para se ajoelhar diante de Cristo. Eles sabiam quem era Jesus. Eles se prostraram aos pés de Jesus. Creem em Jesus também. Os demônios creem nisso também. Os demônios creem também na existência de um lugar de penalidade eterna. Eles sabem, tem um inferno. Nós também cremos nisso. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Eles sabem também que o inferno foi criado para colocar ali todos aqueles que não estão no livro da vida. É interessante que eles não negam a existência do inferno. Lucas 8:31, não dá para a gente ler aqui agora, né? Eles creem nisso tudo. Eles também creem nas penalidades eternas. Nós também cremos nisso. Os demônios também creem que vai vir um julgamento, que Jesus Cristo vai vir e vai julgar a todos. Os demônios sabem que também terão de comparecer perante o juiz, perante Jesus. Nós até cantamos, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Inclusive os demônios também vão fazer isso. Eles sabem que vão ter que fazer isso. Eles vão ter que comparecer ali. É uma fé intelectual. Mas e a fé salvadora? Aquilo que nós pregamos, aceite Jesus, vá para o céu. Versículo 20 até o versículo 26 nos diz o seguinte: insensato. Quando eu penso em insensato, eu penso em louco, né? Quem é insensato é louco. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a sua fé, a fé de Abraão, foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Caso semelhante, vejam como a pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Aí ele dá exemplo de Raabe. Se a gente pensar bem, Raabe era uma prostituta, foi justificada pela fé. Caso semelhante, versículo 25, é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Nós sabemos a história. Chegaram lá, Raabe disse: olha, minha salvação chegou, eu preciso fazer alguma coisa. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras, ela está morta. A fé salvadora, ela está totalmente, a base dessa fé salvadora está na palavra de Deus. E Tiago dá dois exemplos para nós, bem diferentes, né? Abraão, rico, poderoso, né? E Raabe, duas pessoas diferentes. Talvez se as duas entrassem aqui hoje, né? Abraão, para alguns, tomariam: Abraão, você é poderoso, você sacrificou Isaac. Mas Raabe também fez alguma coisa também. Raabe, prostituta. Abraão, um judeu. Raabe, de acordo com a palavra de Deus, um gentia, né? Mas o que eles tinham em comum? Aqui está algo tremendo para nós. Eles confiaram na palavra de Deus. A questão aqui não é a fé, mas o objeto da fé. Objeto da fé. Não é uma fé nos méritos, mas uma fé na palavra. Eu queria pensar com você algo interessante nessa manhã. A sua fé
ela é intelectual? Você tem um conhecimento da palavra de Deus? Ou é uma fé totalmente baseada no conjunto de verdade da palavra de Deus? A fé está dentro do seu coração. A sua fé, ela condiz com aquilo que você faz, com a sua ação, com as suas palavras. Com as suas palavras. A sua fé condiz tudo isso. E a fé salvadora, ela envolve todo o ser humano. A fé morta, ela toca somente o nosso intelecto, a nossa razão. Como eu deixei bem claro, o Jô Soares aqui. E é interessante também um caso, quando eu dava aula de filosofia, teve 2 alunos, saiu até na Veja, eu esqueci de trazer essa matéria, para a gente confirmar isso. Teve 2 alunos que fizeram uma faculdade, se não me falha a memória, em São Luís do Maranhão. E perguntaram para eles assim: por que vocês foram bem em redação? Achei muito interessante isso. Esse, um ficou em primeiro, outro segundo. Eles disseram: nós lemos a Bíblia. Aí a matéria perguntou: por que vocês são evangélicos? Não, nós não lemos a Bíblia. Nós não somos evangélicos. Nós sabemos, nós conseguimos descobrir que na Bíblia não pode cometer erros de português. Então nós resolvemos ler a Bíblia para irmos bem em redação. É uma fé que eles adquiriram no passado, intelectual. Como você talvez tenha essa fé. Eu fico lembrando, não criticando, né? Mas na minha época tinha uma revistinha, não sei se tem ainda, Mananciais. O pessoal fazia culto doméstico, lia aquilo. Mas o que mudou na sua vida? O que mudou? Você lia. O que mudou? Você adquiriu conhecimento? Talvez. Mudou alguma coisa? Só você e Deus pode determinar isso, né? A mente entende a verdade, mas o nosso coração, ele começa a agir pela verdade. E nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. E Tiago continua também, que essa fé que nós acreditamos, essa fé que nos salva, ela também conduz uma ação. Uma ação. Você vai falar de Jesus para alguém. Abraão não foi salvo pela fé, mas as obras também, estava tudo junto, porque a fé produz obras. Abraão foi, o texto é bem claro, Abraão foi justificado pelas obras. Uma vez também, que ele já tinha sido justificado pela fé. Se eu sou justificado pela fé, eu também agora preciso praticar isso. Preciso ter a prática disso. Pela fé, ele foi justificado diante de Deus. Pelas obras, ele foi justificado diante dos homens. Quando nós fazemos algo em amor ao nosso próximo, todas as pessoas que estão em nossa volta vão entender isso também, que você tem fé. Hoje, muitos professam a fé. Muitos professam crer em Deus, mas negam as suas obras. Por favor, dá para projetar Tito 1,16? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Muitos, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas olha o que eles estão negando. Tito 1,16. Desculpa, eu falei agora. Confessam que conhecem a Deus. Muita gente está fazendo isso. Mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados pelo Senhor. Você entende isso? Negam as obras, eu não vou fazer nada. Nega tudo. Isso aí é egoísmo. Egoísmo. Se eu não ajudo o meu próximo, eu sou egoísta. Eu estou julgando o meu próximo. Eu já pequei, né, irmãos? Eu julgar somente Deus. Vamos seguir mais um pouco, né? E a Raabe, ela creu, ela agiu, ela ouviu a palavra. Raabe entendeu tudo isso e disse: minha cidade está condenada, eu preciso ter uma ação. Ela entendeu a mensagem e ela sentiu o seu coração tocado. Ela protegeu os espias. Raabe, se a gente analisar bem, o ato de fé dela foi tão grande
que ela arriscou a sua própria vida. E se alguém descobrisse que ela tinha feito isso? Olha a fé e a ação dessa mulher. E quando nós pensamos nisso, né, para a gente concluir, Tiago capítulo 2, nós somos destinados, com certeza eu creio nisso, para a salvação. Mas também, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que realizar a prática da nossa fé. E Paulo nos exorta a gente fazer um exame da nossa vida. Está lá em 2 Coríntios 13, versículo 5, né? Paulo diz, tem que fazer um exame da sua vida aí, meu filho. Como é que você está fazendo? Isso que você chama de fé, isso que você chama de vida cristã, isso que você chama de cristianismo. E Paulo deixa bem claro, examinai-vos a vós mesmos, se realmente você está na fé. E provai-nos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já está, se não é que você já foi até reprovado, você nem está sabendo disso. Quando a gente pensa nesse contexto de Tiago, da ação da fé, será que realmente nós somos aprovados diante do Senhor? Eu queria pensar com você nessa manhã algumas perguntas bem claras, né? Será que você já recebeu o perdão de Deus na sua vida? Será que o seu coração já resolveu fugir até da ira vindoura? Houve um tempo na sua vida que você compreendeu que Jesus morreu pelos seus pecados? Houve um tempo que você já se arrependeu dos seus pecados? Houve um tempo que realmente teve mudança na sua vida? Teve mudança na sua vida? Será que você realmente deseja viver para a glória de Deus? Você deseja isso? Eu quero viver para a glória de Deus. Quero pregar a salvação. Eu quero também ajudar os necessitados. Será que realmente nós temos prazer na intimidade com Deus? Nossa intimidade com Deus envolve tudo isso, né? Aí vem nossa mente o Salmo, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Atos 2:42, eles tinham tudo em comum. Não havia necessitados ali. Se há necessitados dentro da nossa igreja, nós estamos errados. Nós estamos pecando. Nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Estamos olhando só para o que está dentro da nossa casa. Para a gente terminar, você realmente deseja a volta de Jesus? Com esse tipo de vida cristã que você está levando? Você deseja isso? E sempre eu gosto de terminar sermões assim, né? E que Deus tenha muita misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. E que Deus nos ajude a viver a sua palavra. Irmãos, como nós precisamos parar nesse momento de crise, de sermos egoístas. Sermos egoístas. Eu não estou falando para a gente quebrar decreto. Não estou falando isso. Né? Quem é pessoa, sente falta de pessoa. Quem é gente, quer ver gente. O pessoal se relaciona com o pessoal. O irmão de igreja tem que se relacionar com o irmão de igreja. Nesse momento. Senão não é irmão de igreja. Não é irmão de igreja. E nós estamos aqui. Hoje eu confesso que eu sonhei. Eu vim para a igreja tão feliz. Eu pensei que ia estar cheio de faixas ali. As pessoas que estavam ouvindo. Eu não estou ouvindo, mas estou orando por vocês. Eu pensei que a gente ia encontrar isso hoje. Eu nem falei isso para minha esposa. Sonhei que a gente ia ter um monte de bilhetinho ali na porta. Não estou ouvindo, mas estou orando. Não estou ouvindo, que saudades. Quem é irmão se relaciona com o irmão. E aí, meus queridos e amados irmãos, a igreja, quando acabar tudo isso, ela não será mais a mesma. Na minha visão, ela será uma igreja madura, totalmente equilibrada, e realmente nós vamos dar credibilidade para aqueles
que vivem tudo de acordo com a palavra de Deus. A igreja mudou. Se você não entendeu isso, peça para que Deus mude a sua mente. Como os crentes hoje estão precisando de salvação. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos levantar, vamos orar. Agradeça a Deus. Ó Deus, eu não quero viver assim não, Senhor. Eu não quero. Hoje tem tantos meios de você falar que ama alguém, que está com saudade de alguém, né? Que nem precisa ir lá, né? Tem e-mail, tem Face, tem Instagram, né? Eu não tenho essas coisas, que eu nem sei mexer nisso, né? Mas WhatsApp, pode gravar uma mensagem e mandar para alguém, né? Você pode fazer uma chamada de grupo, né? Acho que são 5 ou 6, eu não sei também, me colocam lá. E foi interessante que meus ex-alunos fizeram uma sala lá, me incluíram lá, me ligaram lá, era meia-noite, lá de São Paulo. Fizeram essa sala e me chamaram. Quando eu li, meu Deus, que tanto de aluno falando na minha cabeça. Oh, saudade, professor, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Nós não tivemos isso aqui. Nós não tivemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Interceda pela igreja, pela nova igreja. Aquela velha igreja passou. Está surgindo uma nova igreja. Eu espero que eu e você façamos parte dela. Uma igreja, e quando eu fico olhando a igreja, qual eu sou o pastor Betel, quando todo mundo está falando em crise, nós estamos em reforma. Primeira etapa aqui, vamos para ali, não sei, alguns já estão pensando, ampliando até a visão de sair daqui. Pastor, nós precisamos de um lugar novo, né? Olha que coisa interessante isso, né? Os que estão aqui já chegam e dizem, pastor, precisamos de algo novo, um lugar mais bonito para nós. Estamos aqui. É a nova visão da igreja. Que você entre também nesse propósito, também nessa visão. Eu sempre faço isso, mas eu queria agradecer muito, né, aos meninos que estão comigo aqui desde o início. Muito, muito obrigado mesmo. E realmente vocês têm dado força para a gente vir aqui, incentivado. Pastor, o que você vai pregar? Pastor, o que nós vamos fazer? Aquela coisa toda, né? Os irmãos estão chegando também. A gente tem que agradecer a Deus por essa visão nova da igreja, né? E como nós temos recebido visitantes. É uma visão nova da igreja. Vamos orar, irmãos? Agradeça a Deus por essa nova visão. Está difícil? Concordo que está. Está pesado, está assim. Mas quando nós olhamos no prêmio, meu Deus, o que nós vamos colher? Meu Deus! Como nós ficamos conhecidos aqui em Pouso Alegre, você pensa assim, meu Deus, eu já ando na rua, o pessoal já até me conhece. Olha o pastor da Betel. Eu sou tão feinho, né? Eu já me conhece, coisa boa, né? Eu sei. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Pai, que a nossa fé, Senhor, ela vem acompanhada de uma ação. Sabemos que o Senhor tem mandado tantas pessoas aqui na nossa porta, Jesus, pedindo ajuda, pedindo alimento. Meu Pai, que nós possamos ter um celeiro aqui para ajudar essas pessoas que têm vindo aqui, têm nos procurado. Se elas nos procuram, Senhor, se elas estão nos procurando, porque elas sabem que nós temos toda a força, toda a união para saciar a fome dos que vêm aqui. Ó Deus, que a Tua igreja viva isso. Ó Pai, retire de nós todo egoísmo, todo preconceito, todo julgamento que nós fazemos de uma maneira tão errada com as nossas palavras, com as nossas ações. Meu Deus, num momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que nós só viveremos como igreja, só vamos viver realmente como igreja no tempo que está se abrindo, um tempo novo, é pelo amor, Senhor, é pelo amor. E as pessoas vão nos reconhecer a nossa igreja pelo amor que existe aqui dentro.
Não um amor intelectual, não um amor de emoção, mas um amor que realmente é vivido, em que eu vou me importar com o meu próximo, vou ficar preocupado com o meu irmão também. Ó Deus, dá-nos uma igreja assim, Senhor. Dá-nos uma visão enorme do que a Tua palavra determina que a gente precisa fazer. Ó Pai, o nosso clamor é esse: tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada um de nós. Ó Deus, nos abençoe durante esse dia. Meu Pai, se tem alguém que está com medo ainda, Jesus, nós sabemos que toda a nossa confiança tem que ser no Senhor. No Senhor, ó Deus. Como o nosso corpo é frágil, Jesus, como a fragilidade humana é tremenda, intensa, como nós dependemos até do Senhor para respirar. Que nós possamos colocar a nossa dependência diante do Teu altar. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Hoje às 19 horas estaremos aqui, respeitando o nosso decreto. E que Deus assim nos abençoe. Amém.